Olá! Por que é que algumas pessoas parecem ter muito mais fluência no momento em que vão comunicar-se do que as outras? Esta foi a interessante pergunta que eu fiz ontem no primeiro de uma série de vídeos que tratam desta questão importante para a sua comunicação, que é a fluência. Agora vamos tratar de outro elemento importante. Eu havia dito no primeiro vídeo que o segredo dos bons comunicadores, do ponto de vista da fluência em primeiro lugar, é que eles planejam o que vão dizer. Preocupam-se muito mais com aquilo que querem dizer, com as informações, do que com como dizer, com as palavras ou com as expressões. Afinal, como eu disse ontem, aquele que sabe o que vai dizer, aquela que tem conhecimento do que vai dizer, fatalmente vai encontrar a palavra, vai encontrar a expressão adequadas ao seu pensamento. O inverso não é verdadeiro. Mas há uma outra coisa importante que diz respeito para que nós possamos atingir maior fluência, errar menos e, portanto, passar mais credibilidade. As pessoas com quem estamos dialogando, há um outro aspecto que diz respeito ao modo como nós falamos. Observe que os bons comunicadores, aqueles que nos passam credibilidade, têm uma fala pausada. Eles não falam lentamente, mas também não falam rapidamente. Eles conseguem, por assim dizer, uma sincronia entre a mente, que é muito rápida, e aquilo que é a expressão, que é um pouco mais lenta. Ser um pouco mais lento na fala, mas não necessariamente ter uma fala arrastada, porque não é disso que se trata, é fundamental, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é um sinal de respeito a quem nos vai ouvir. As pessoas terão maior facilidade, e eu diria até maior boa vontade em nos ouvir se nós falarmos de maneira pausada. Mas em segundo lugar, e não menos importante, falar mais pausadamente é importantíssimo para quem fala. Afinal de contas, como disse aqui, o cérebro é muito mais rápido do que a voz. Portanto, quando nós falamos mais pausadamente, damos tempo ao nosso cérebro para que ele possa, por exemplo, buscar a palavra ou a expressão que vamos usar na próxima frase. Acontece muito frequentemente, você já deve ter visto, que alguém vai conceder uma entrevista à mídia e diz coisas como: o Brasil precisa investir mais em educação, porque do contrário ele não consegue crescer. Esses que a fala frequentemente vai apresentar são comandos do cérebro que diz à nossa voz que fique um pouco mais tempo em uma sílaba para que ele, cérebro, ganhe tempo e possa selecionar as palavras e as expressões que depois serão usadas. Quando eu falo mais pausadamente, mesmo que ainda não esteja muito seguro, falando de improviso, sobre quais substantivos, adjetivos ou verbos vou empregar na próxima frase, dou à minha mente tempo suficiente para que ela possa organizar a frase. Se eu já sei o que dizer, esse como dizer vem naturalmente, desde que eu não fale tão rapidamente assim. Por outro lado, você já deve ter percebido que há um aspecto psicológico na fala pausada. As pessoas que realmente dominam um assunto, as pessoas que estão seguras quanto a um assunto, em geral vão falar mais pausadamente. É por isso que os professores, ao explicar, que pais ou mães, ao explicar as coisas aos filhos, vão sempre falar mais pausadamente quando são bons educadores. A velocidade, a maneira como nós falamos pode conter tanta credibilidade quanto aquilo que nós falamos. E isso, como eu disse ontem, isso se ensina e isso se aprende.